Olá, pessoal. Estamos aqui, nosso primeiro Cast Sidon, né, o podcast das Otomis. Tudo começou aí com um grupo de WhatsApp da gente falando aí de nossos animes favoritos, principalmente animes BL, né, de Boys Love. E aí a gente pensou, poxa, por que a gente não se distrai nessa quarentena aí, pensando uma coisa para fazer, né? E aí a gente pensou nesse projetinho, mas por distração mesmo, para a gente se zoar e ficar conversando e compartilhar nossos pensamentos para o mundo, né? Para além do Twitter. Então aí, se vocês quiserem, né, se apresentar aí, meninos. Olá, meu nome é Beatriz. É disso que eu tô sobrevivendo agora há meses. E é isso, gente. Não tá fácil, viu? Seja bem-vinda, Vitor Zano. Tá parecendo um grupo de reabilitação. Meu nome é Beatriz, eu tenho 26 anos. Se quiser apresentar. Oi, eu sou a Dai, e assim como a Bia, a única coisa que me manteve em 2020 foi animes, mangás e videogames, especialmente de personagens de meia idade que lutam sem camisa. É isso. Amei! Então, meu nome é Paloma. Enfim, acho que eu tenho 26 anos, né? A mesma idade da Bia. A Day é a nossa senpai aqui, né? Senpai! Mas não Não parece, preciso gente. entrar em detalhes. Exatamente. Mas, enfim, né? Cara de 15 anos, né, gente? Ninguém diz. Cada perna. Exatamente. Cada perna é ótimo. E aí também, o que tá me sustentando hoje em dia são anime shoujos e mangás de comédia romântica. Eu estou lendo no Webtoon, a maioria deles coreanos, e eu estou descobrindo esse novo mundo de mangás coreanos, estou gostando muito. E o que me traz felicidade todos os dias é ver os meus personagens, que antes eram nerds ou então psicopatas, hoje em dia se transformaram em, tipo, CEOs de conglomerados coreanos que se apaixonam pelas funcionárias e fazem de tudo para casar com elas. Eu ia falar, eu queria comentar a diferença entre nerds e psicopatas. Pode comentar, pode comentar. Não, que é o seguinte, todo anime que eu assistia, né, eu ficava tipo assim, vou escolher o mais nerdzinho, bonitinho ali, por exemplo, de Naruto, né? Tipo, eu super afim, sei lá, tipo, super puxava o Shino, né? Que, tipo, ou então... A cara da Não, mas é porque ele tinha óculos e ele parecia ser inteligente. E o Kakashi também, Ok. porque ele parecia ser inteligente. Só que aí surgiram esses estereótipos de personagens, tipo Sasuke, o Raito, de Death Note. E aí, tipo assim, eu fiquei, psicopatinha, gostei, deve ser ótimo namorar com esse tipo de gente. Meu, se o personagem não cometeu nenhum crime de guerra seríssimo, qual o ponto, Exato. né, gente? Exato. E aí eu ficava nessa dualidade, né? Então, tipo assim, entre personagens nerds, timidozinhos, né, dos animes, ou então personagens bonitões e psicopatas, enfim, né, essas coisas, nessas dualidades. Aí eu comecei a perceber que na vida real não dava para gostar de alguém assim, né? Na vida real, quando você confronta a vida real, não tem condições, né? E aí é meio estranho, né? Estar relacionado com pessoas com traços de psicopatia, e aí eu preferi ir para outro lado, né? Assim, por um outro caminho. Graças a Deus, né? Ainda bem que você aprendeu essa lição. Ainda bem mesmo. E aí, gente, eu propus esse tema do podcast de hoje, que é falando de anime shonen, né? Que não necessariamente tem romance e tal, mas quando não tem, a gente inventa, né? E aí, o tema de hoje é pensar assim, por que anime shonen, né? Que, para quem não sabe, são animes de ação, de aventura, e quem sabe mais nomenclatura que a Bia, né? Se você quiser explicar, Bia, o que são essa categoria aí de animes e mangás. De shounen, é que eu acho que o ponto do shounen, que ele é caracterizado assim, porque shounen significa menino, né? Então, são animes que o público-alvo são meninos jovens, né? Então, esse é o ponto. Então, a maioria desses animes são tipo de ação, aventura. Sim, entendi. Mas
tem uns romancinhos aí perdidos no meio do caminho também. Ah, com certeza. E aí eu queria saber de você, gente, assim, acho que quando a gente era criança, né, passava bastante animes assim na TV, né, que era de sua maioria shonen, né? Qual foi assim, qual era o favorito de vocês? A gente assistia os clássicos, né, assim, mas qual era o favorito de vocês assim quando vocês eram criança? Eu não sei, porque sempre uma coisa que sempre tava passando na TV, né, era Naruto, né, que é um clássico, e Dragon Ball. E eu acho que talvez Dragon Ball, porque eu tinha não sei se é PlayStation 1 ou PlayStation 2, aquele jogo de luta do Dragon Ball, que era a coisa mais divertida do mundo. É muito bom Então aquele talvez jogo. Dragon Ball. Ah, entendi. Acho que eu tenho um pouco de dificuldade de falar o mais, mas talvez alguns, assim, sei lá, como sou um pouco mais velha aqui do que o restante dos integrantes, acho que CDZ, Cavaleiros do Zodíaco, foi, acho que muito importante, porque foi o primeiro anime que eu vi na vida, assim, eu curtia horrores. E talvez depois Inuyasha, que eu matava a aula para vir para casa para assistir Inuyasha no Toonami, assim, matava muita aula para fazer isso. Esses são dois grandes, apesar que Inuyasha eu não sei exatamente se é shonen agora, hein? Ah, mas deve ser uma mistura, né? É uma mistura, né? Não, eu vi outro dia desses alguém falando que Inuyasha era um isekai, e eu fiquei, uau! Uau! Mudou minha vida isso, gente. O que é Isekai? O que é Isekai? É de sobrenatural? É que... Não, Isekai é aquele tipo de anime. É uma praga, desculpa. Mas... mas você tá certíssima. Aquele tipo de anime que é tipo um personagem morre num mundo e ele acorda num mundo alternativo. Faz sentido. A Kagome, né? Deve ter morrido mesmo. Tudo que ela vivia quando ela voltava para a realidade era só fantasia da cabeça dela. Na verdade, morreu e estava lá preso naquele purgatório ali de Japão feudal. Só confirmando, Inuyasha é um shonen também, não é? Ah, que legal. Não, eu também, assim, eu gostava muito de assistir Inuyasha, né, quando eu era criança, eu passava, acho que não era na Band, uma coisa assim. Nossa, sempre quando eu chegava assim de tarde, assim que eu chegava da aula particular, enfim, do reforço, né, nossa, eu botava lá no Inuyasha, assim. Mas, gente, meu preferido, com certeza, é Dragon Ball Z, velho. Assim, gente, eu sonhava com Gohan adulto, tipo, minha paixão de vida. Aí depois que eu fui descobrir que ele era um bananão idiota, né? Mas, tipo, naquela época, gente, Gohan adulto era Gohan universitário, né? Era, tipo, minha vida, minha paixão, tudo pra mim. Gente, daí o Goten lá do futuro, lá no Dragon Ball Z, tipo, aquele art bad boy. Ai, Goten também, quando cresceu. O Gohan. Sim, com certeza. E aí, gente, falando assim, porque, por exemplo, de anime shonen, né? Geralmente eles são direcionados para menino, né, e tal, e a maioria dos personagens são masculinos, né? E aí, quando tem aquela coisa assim, tipo, já que o foco não é romance, só que a gente acaba percebendo que rola aquela, né, parceria, vamos dizer assim, broderagem, né? Broderagem, né? Masculinos, né? Já que alguns deles não tem tantos personagens femininos, e quando tem, né, tipo Naruto, os personagens femininos, infelizmente, né, são secundários, né? Mas aí, a relação, eu quero saber como é que vocês, por exemplo, assim, como é que vocês viam a relação, por exemplo, sei lá, de Dragon Ball, tipo, o Goku e o Vegeta? Eu nunca entendia, gente, por que o Vegeta ficava perseguindo tanto o Goku, e eu ficava, gente, mas o que é isso? Deixa o cara em paz, cara, se não gosta dele, deixa ele em paz, velho, pelo amor de Deus. Eu ficava assim, essa relação primeiro de anti-herói, né, com o personagem principal, né, assim, como é que vocês achavam isso? Olha, é a homossexualidade, né, no shonen. A gente não consegue fugir muito disso. E no caso do Vegeta, eu ainda acho mais engraçado, porque ele tem uma mulher, entendeu? E ele ama ela, e eu amo ela gente, também. É sensacional, e gente. É a coisa mais engraçada do mundo, aquilo. Aquilo ali, pra mim, é comédia. Ele é obcecado. É um complexo de inferioridade ali. Pra mim, Goku e Vegeta, tipo... E legal, sabe o que é o mais legal? Que, tipo assim, Goku tá cagando pro Vegeta, porque ele tem a família dele, ele tem os filhos dele, ele tem, tipo, o universo pra salvar, e ele não tá se importando com
Mas se você prestar mais atenção, o Goku tá cagando pra qualquer coisa que não seja uma luta. Até pro universo. Ele salvar o universo é só consequência dele ter a luta que ele queria ter, tá ligado? E provar. Não é o foco, né? É consequência, não é o objetivo. E se ele morrer, ainda é um bônus. De novo. É um bônus pra ele, entendeu? De novo, morrer ainda é um bônus, porque aí, tipo, ele já tem mais uma missão de vida, tipo, ressuscitar pra poder lutar de novo, sabe? Que bizarro, velho. Pois é, e aí o que acontece? Eles viviam dizendo que eram amigos, né? Tipo, o Vegeta, nos momentos mais tristes da vida dele, ficava lembrando do Goku, da grande amizade deles dois, que, tipo, só existia na cabeça dele, né? Porque o Goku não tá cagando. Ele escrevia várias fanfics, gente. Garoto. E aí, tanto é que ele foi pro lado em Dragon Ball Z, né? Ele foi pro lado inimigo só pra chamar a atenção do Goku. Não era pra mais nada. Porque ele não gostava do Majin Buu mesmo, era só pra chamar a atenção do Goku, gente. Eu não entendo, cara. O cara saiu do planeta dele pra ficar perseguindo o outro. Minha gente. Quem nunca, né, gente, fez uma coisa dessas? Exatamente. Ele ia atrás do crush dele. Sair do estado, tá ligado? Pegar o ônibus e ir pro outro estado pra ver web namorada ou web namorado. Todo mundo faz essas loucuras uma vez na vida, entendeu? Pois é, o que eu acho engraçado é porque, com certeza, a maioria dos autores de shonen são homens, né? E aí, como eles não sabem como funciona uma relação amorosa com uma mulher, eles acabam, tipo, deixando a relação com a mulher, tipo, secundária, pra poder focar só na relação de amizade entre os homens. Tipo, isso que eu acho muito bizarro, sabe? Tipo, o casamento do Goku podia ter sido um arco incrível, mas não, tipo, durou 2 páginas de mangá. Durou, sei lá, 2 minutos de um episódio. Sim. E aí, tipo, é isso. O resto é, tipo, ele lutando e cuidando da vida dele como se nada tivesse acontecido. Então, mas é isso que eu acho interessante, porque os relacionamentos entre homens em shounen são sempre muito mais desenvolvidos e profundos do que o relacionamento entre os personagens masculinos e femininos. Então, é muito mais fácil para as pessoas imaginarem relacionamentos entre homens, porque os homens são personagens desenvolvidos, completos, que têm sonhos e aspirações, e personalidade. Eles são personagens. Pessoas. Pois é meio triste isso, né? Assim, eu tô num grupo que se chama Acervo Tira, e aí lá a gente sempre discute, né, o quanto que as personagens femininas elas foram bem construídas, só que elas não foram bem desenvolvidas. E aí a gente sempre reclama, né? Porque esse grupo é composto assim mais por mulheres e, enfim, pessoas no geral LGBT, né? Então a gente não tem lá os heterotop lá, enfim. Graças a Deus. Então, e aí a gente conversa muito, né? Poxa, essa personagem podia ter se desenvolvido tanto, né? Tipo, por exemplo, as meninas já falam, tipo, caramba, a Sakura, tipo assim, era infinitamente mais poderosa, tipo, sei lá, que o Sasuke, por exemplo, que ele só tinha um chakra extremamente limitado por conta do Sharingan. E o Naruto é apelão, né, gente? Porque ele tinha um negócio mais raposo dentro dele, né? Então, nem conta, mas ela seria tão poderosa quanto o Naruto, porque a capacidade da Sakura de produzir chakra e de guardar a chakra também era muito grande. E aí, então, ela poderia, tipo assim, ser poderosíssima. Só que, né, óbvio, né, que Kishimoto, mais uma vez, decepciona. E, enfim, como um bom autor de shonen, né, um bom mau autor de shonen, não desenvolve as personagens femininas, né? Isso é muito triste, assim, pra gente que lê, né? Porque a gente quer se identificar, né, com essas personagens, mas como? Ela só dá um soquinho ali, mas passa o anime inteiro só sofrendo por causa do menino lá, que nem é tão bom assim. E não merece, né? Exatamente. Aí, a gente tá falando exatamente disso. Eu tava vendo um anime antes da gente chegar aqui, que eu e meu irmão estávamos exatamente, tipo, discutindo sobre uma personagem que é, tipo, o personagem é um 10, o personagem é um 0, e ela se sacrificando por conta de um personagem bosta, quando ela tinha uma outra opção que era muito melhor, e era um Catboy. E aí eu trouxe, assim, porque, tipo assim, meu, se você tem 2 opções, e uma das opções é o Catboy, você tem uma opção, porque a outra também tem que ser uma opção. Todas as vantagens de você ter um namorado Catboy. Enfim. Tu quer explicar, né, o que é Catboy? É tipo, que tem um jeito felino? Nesse caso, é um personagem que ele tem
É um personagem de ReZero, que é um Isekai. Mas ele meio que se transforma num tigre, sabe? Uma coisa meio o tigre dos sucrilhos, uma coisa meio Leomon. Meio Leomon, enfim. Aí é, por extensão, como ele tem 15 anos, e o seio dele é o seio do Bakugou e fala igualzinho. E aí, uma das opções era isso, a outra opção era um palhaço. Bicho. Você tem do lado um palhaço, do outro lado você tem um catboy. Um catboy forte, bombado ainda. Não tem condição. Bakugo Furry é sempre a primeira opção. No meu coração, pelo menos. Mano, um palhaço. Ó, tem um tema que a gente pode trazer para um podcast futuro, tipo, a representação dos palhaços nos animes, porque são sempre personagens controversos, tendendo... Enfim, não vou nem entrar no mérito, mas são sempre personagens muito controversos. E enfim, é isso. E tem até a voz de palhaço de personagem de anime, vocês perceberam? Do mesmo dublador, é sempre o mesmo dublador. Uns dois, três. Uhum. Pois é, gente, e assim, depois de Naruto, eu real, assim, parei de assistir anime shonen, porque é sempre, assim, pelo menos pra mim, né, começou sempre a ser dessa mesma forma, mas eu queria até saber de vocês isso, porque vocês assistem anime shonen mais atuais, né, e aí eu queria saber se a fórmula continua sendo a mesma, ou se as personagens femininas estão tendo algum tipo de melhora ou não, ou, tipo, é só a mesma coisa mesmo, e tá sendo ficando cada vez só mais gay mesmo, mais explícito. Assim, de fórmula... É que realmente tem meio que uma tradição, uma fórmula, e você vê que nenhum show, nem assim, não tem nada, tipo, eles bebem e se influenciam muito uns dos outros, né? Os mangakas, muitos mangakas perguntados falam, eu li Bleach, eu li One Piece, ou algumas obras mais antigas, né? E você tem meio que uma fórmula basicona do shonen que se constrói e muda algumas coisas em cima, né? Então, eu diria que a fórmula em si não muda. Para mim, o que me faz ainda ver shonen e que me faz me empolgar com uns e não com outros é a execução. Você tem você tem esse esquema que normalmente você tem um personagem que ele, sei lá, ou ele tem algum problema, ou ele tá saindo atrás, e aí acontece alguma situação, e aí ele se junta a um time, e aí ele meio que vai salvar o mundo de alguma forma, assim, quando a gente fala de ação, principalmente, né? Shonen de ação, porque tem os outros tipos. E você tem isso, e é mais ou menos nesse tipo que você tem mais esse tipo de interação ali, tanto do protagonista quanto do rival dele, né? Que é o amigo e rival, né? Que são amigos e rivais, e às vezes algumas coisas... São namorados. Então, para mim, acho que a diferença é a execução, sabe? Quanto que um mangaka ou o estúdio do anime, quando a gente está falando de original, consegue criar personagens interessantes, um mundo minimamente interessante e fazer aquilo ali, essa química funcionar. Mas de personagens femininas, principalmente, das coisas que eu acompanho, é triste, mas não mudou tanta coisa, assim. Acho que um soprinho, mas ainda assim não é lá tanta coisa. Acho que Jujutsu Kaisen trouxe personagens femininas muito interessantes, mas eu não diria, no ponto que está, assim, do que eu vi, elas ainda não estão, talvez, no pé de desenvolvimento dos personagens masculinos. É possível que a gente chegue lá, e eu gostaria muito que a gente chegasse, sim, mas, enfim, acho que trouxe personagens melhores do que algumas outras franquias, assim, e tal. Que legal. E você, Bia, por que você ainda assiste anime shonen? Como é que tá o cenário atual, na sua opinião? É que eu adoro shonen. Shonen é um estilo que você sempre sabe o que você tá pedindo, entendeu? Você vai ter ali os seus menininhos gritando, vai ter luta, entendeu? É a mesma fórmula, assim, e é aquela história do personagem sofrido que vai lutar e ele vai conseguir, ele vai ganhar, entendeu? É aquela coisa que sempre... Puta, cara, eu fico muito feliz assistindo shonen. É um estilo que eu gosto muito. Eu acho engraçado que a Dai citou Jujutsu Kaisen, que a representação feminina é tão horrível em shonen que eu tava vendo um episódio que de Jujutsu Kaisen que a Nobara, ela comenta, né, que
ela tá numa luta e eles estão comentando sobre o machismo no mundo dos feiticeiros. Que pra uma feiticeira não basta você ser forte, entendeu? Que você tem que ser bonita, entendeu? Que nem na vida real. E ela comenta que ela fala. Como é que é? Eu me amo quando eu sou bonita e eu me amo quando eu sou forte. Alguma coisa do tipo. E eu, tipo, chorei, tipo, lágrimas escorrendo, entendeu? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida num shonen. Eu fiquei tipo, Poxa, que legal. Numa pose muito badass ainda, né? Não, tipo, uma pose de protagonista de shounen. Mandando um one-liner desse, assim, muito forte. Então, foi bem impactante. Nossa, foi muito bonito. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Poxa, mas que legal. as personagens não têm o mesmo tempo, né, no palco, tanto quanto os masculinos, de jeito nenhum. Então não é. Mas se for comparar com as coisas do passado, eu diria que é o melhor que a gente tem. Com certeza. Eu tenho um grande pesadelo quando a gente fala das coisas do passado, que enfim, eu carrego mágoas e quase virei hater, mas sempre quando eu penso assim, sei lá, no que você pode pegar uma personagem legal e fazer o pior com ela, pra mim, eu sempre lembro da Inui, de Bleach, e do episódio que ela repete Kurosaki-kun 300 vezes. E pra mim, acho que era uma personagem que ela tinha um poder muito legal. E ela poderia ter dado muita assistência, e ela foi sendo completamente destruída e resumida a personagem que, sei lá, quando o Ichigo perde o controle, ela começava a chorar e tipo assim, Kurosaki-kun, você não é desse jeito. E é o tipo de personagem que o pior que me deixa mais chateada é que eu chego num ponto de odiar a personagem, mas a culpa não é da personagem, tá ligado? A culpa é de como ela tá sendo retratada e do quanto ela não tá sendo desenvolvida. E eu me sinto brava e culpada ao mesmo tempo, tá ligado? Não, gente, fora assim. Não, exato, e fora assim, gente, eu ia citar esse exemplo de Bleach, porque Bleach pra mim também é um trauma. Tem personagens femininas muito boas, só que, tipo, elas são extremamente maltratadas no anime inteiro, e eu fico, tipo, por quê? Por quê, cara? Um anime que tem Hulk aí, Inoue, não precisa de mais nada, não precisa de cara foda, não precisa... Yoruichi, e ela desaparece! A Yoruichi desaparece! Não precisa de mais ninguém, de nada. Pra quê? É sem condições, gente, assim, eu parei de assistir Bleach, tanto é que meu irmão continuou assistindo Bleach até acabar todo o anime, e eu falei, olha, meu filho, boa sorte. Aí ele falou, nem eu estou aguentando mais, é tipo tu dar com Black Clover. Nossa, ele se fez essa missão. Bleach eu dropei no fim do arco da Soul Society, porque não tinha mais história, né, infelizmente, tudo só ficou enrolando ali depois. Exato. Mas aí eu queria saber de vocês, né? A pergunta aqui do podcast: por que vocês acham que anime shounen nem são tão gays? Pra mim é por causa da falta de desenvolvimento dos relacionamentos entre personagens masculinos e femininos. Que daí, do nada, ele chega uma hora da história que ele joga uma personagem feminina que nunca vai lá jogada e você tem que acreditar que eles são um casal agora. Hinata e Naruto? Ok. Se você tá dizendo, né? Então eu acredito, mas difícil. Tiveram que fazer um filme pra convencer os fãs de que Naruhina era canon. Eu gostei. Que era Narusazu, gente. Infelizmente. Gente, o Kishimoto fez eles serem, tipo, almas gêmeas. Ele fez eles serem almas gêmeas. E aí, no fim, todo mundo acabou, tipo, parecia fim de novela da Globo. Porque todo mundo casou e teve filho. Ao mesmo tempo, né, gente? Ao mesmo tempo, que aparece estudar junto. Gente, aliás, esse é o final amaldiçoado, né, de anime. O final onde todo mundo se casa em casamentos hétero e tem que ter filho. Não, fora... gente, é o que a gente tá falando muito de Naruto, mas realmente, assim, Naruto é um exemplo de tudo que não deveria acontecer, sabe? Tava tudo pra ser um final perfeito, entendeu? Mas aí, não... O Kishimoto já bagunçou o final da história, né? Que eu não vou contar o spoiler aqui. Mas aí, cara, você vê, tipo, claramente Naruto obcecado pelo menino o anime inteiro.
Sim, Ele já conseguia mais raciocinar mais porque que ele ia atrás do Sasuke. A Sasuke estava lá do lado dele e ele não conseguia mais raciocinar, ele só conseguia continuar chamando o nome dele. Ele queria este menino de volta na vida dele. Queria o que queria. Pra mim, o momento que eu parei e pensei assim, não importa o que o Kishimoto vai fazer. Naruto é canon. É um episódio em que o Sasuke tá full louco lá, tocando terror. E aí, acho que ele tá atrás pra matar o Killer Bee. E o Raikage aparece e falou assim, se esse puto matar meu irmão, eu vou matar ele. E aí o Naruto, ele tem uma literal crise de pânico e desmaia. Mano, Sim! ele tem uma crise de pânico. É isso, não tem outra explicação. Ele tem uma crise de pânico e desmaia e apaga. Eu lembro! Porque ele tá num ponto que ele sente que ele não tem como salvar o Sasuke, porque o Sasuke já fez muita merda. E ele tem uma crise de pânico e desmaia. E aí, tipo... E aí depois... Não, eu ia falar que daí ele quer que a gente acredite que o Naruto é hétero. Exato. A gente não é nem Sasuke. Sasuke nunca foi, né? Porque o primeiro amor do Sasuke era o irmão, assim, não o irmão dele, né, em si, né? Mas a ideia de ser obcecada para se vingar de alguém. Enfim, né? Então, e esse alguém, né, acabou calhando de ser o irmão dele. Mas essa obsessão que ele tinha foi o primeiro amor dele, né? E aí, tipo, velho, ele não tinha... Gente, aquele menino ali não ia ter como se relacionar com ninguém, gente. A Sasuke é muito estranho. Se fosse na vida real, meu Deus do céu. Apesar que é um casamento de fachada, né? Vamos... Ele nem mora lá direito, ele nem cuida da filha dele. É um total casamento de fachada. Pra tirar suspeitas, tá ligado? Claro. Velho, Gente, ele é pai do Boruto, velho. Pai do Boruto. Pai do Boruto, cara. Eu não reconheço. Eu não reconheço essa série. Não reconheço. Não, eu também ela não existe. Ela não existe. A Bia foi embora, tá ligado? Eu fui embora por causa disso. Já deu pra mim. Vocês falaram de Boruto, eu vou embora. Não, é porque assim, eu não assisto, né, gente? Eu só assisti o filme. Infelizmente, eu podia fazer alguma lavagem cerebral no meu cérebro pra desver esse filme, que foi o filme do Boruto. Mas era o tempo inteiro o Sasuke dizendo pro Boruto: você lembra muito seu pai mais novo. Você é a cara do seu pai. Ou seja, gente! Que horror, gente! Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Gente, mas ó, eu recomendo as pessoas assistirem Boruto, pelo menos por aquele no começo, que é o arco, eu gosto de falar que é o arco Casos de Família, que é o Sasuke e a Sarada, que a Sarada... Ai, não, gente, aquilo ali foi ridículo, cara, foi ridículo, foi muito ridículo. É muito engraçado. Eu ri quando eu li o... Gente, eu acho que eu vi um episódio de Boruto só pra falar, só pra ir lá e ver que era ruim, tá ligado? Porque às vezes eu preciso ir lá e ver que é ruim com os meus próprios olhos. Eu não me satisfaço com a percepção de que é ruim. E aí eu vi um e eu pensei, ok, não toco mais, tá ligado? Tô de boa. Não, eu assisti o primeiro episódio porque ele tem a ver com o filme do Boruto, né? E aí, tipo, eu fiquei, é a mesma coisa, não vou assistir mais. Pesado. E aí, quando eu vi que realmente... Tipo assim, o Sasuke não, o Naruto sempre foi apaixonado pelo Sasuke, aí todo mundo já sabia. Agora o Sasuke, mais pro final, né, que foi realmente se tocando que ele amava o Naruto mesmo, assim. E aí tem uma parte lá que eu não vou dizer qual é, que ele começa a chorar, lembrando dos momentos com o Naruto. A chorar. E não foi com o Itachi, meus amores, foi com o Naruto. Quem viu aí essa parte se lembra. E aí eu fiquei, bitch, this is so gay. Ouso dizer que lá no Narutinho, tipo, o que causou o surto e a fuga dele da Aldeia da Fúria, na verdade, foi um grande gay panic. Com certeza. Com certeza. Foi um gay panic, porque até ali, perto daquele ponto, acho que é o ápice do momento que eles estão de boa, eles estão sendo amigos, eles estão sendo nakamas e tal. E aí ele percebe isso, ele tem um gay panic e ele foge da Folha. Exatamente. Mas é quando ele vê que é porque eu vi que ele foge porque, tipo, ele queria ser mais poderoso, né? E ele vê que ele é fraco, né? Aí, fora que ele ficou com raiva do Naruto. Na verdade, ele ficou com raiva porque ele apanhou do Itachi, né? E aí, depois, ele foi tentar lutar com o Naruto e perdeu feio também. Então, aí ele ficou bem chateado, assim, tipo, como assim? Ah, e sabe por que ele ficou chateado também? Agora que eu lembrei. O Itachi não foi atrás do Sasuke! O Itachi foi atrás do Naruto! Gente,
Sasuke é um ícone LGBT. Eu tô falando pra vocês. É incrível isso. Gente, não tem ele como. ficou com ciúme porque o irmão estava indo atrás do crush dele. E aí ele não poderia admitir um negócio dele. Então ele Ele precisava... sabia que ele não tinha como concorrer também, né? Porque se você pode escolher Itachi, você vai escolher Sasuke por quê? É verdade, gente. Deus abençoe Tati, viu? Outro Itachi, ícone LGBT, número 1 no meu coração. Itachi Reis. Mas e aí, Dai, por que tu acha que tu pensa assim, em algum outro motivo do porquê que os shonen são tão gays? Pra ser sincera, acho que eu nunca parei pra pensar do porquê são, tá ligado? Eu só comecei a acessar essa outra camada do texto e venho me divertindo com essa outra camada do texto de possibilidade de leitura daí em frente. E eu vou dizer uma coisa, gente, assim, eu queria até que as relações masculinas, assim, da vida real fossem um pouco mais dos animes, sabe? Porque os homens, óbvio, né, eles têm aquela lance de, assim, culturalmente falando, né, aqui no Brasil, pelo menos do que eu observo, né, eles têm essa cultura de irmandade, de ser, brother pra todas as horas, só que, por exemplo, essa questão de desabafar, ou então essa questão de, sei lá, de querer proteger o outro, eu não vejo tanto assim, não. Acho que só em algumas ocasiões muito específicas, quando os caras, tipo assim, são brother de infância, sabe? Mas eu não vejo muito isso, assim, dos animes. Eu acho que poderia ser até ser um pouco mais saudável se as pessoas, tipo, se os caras se importassem mais um com o outro, assim, sabe? Se fossem mais brothers, em vez de, tipo, só, tipo, yo, sabe? Uhum. Então, no fim das contas, então, Sasuke e Naruto são um exemplo de relacionamento. É um exemplo, a gente. ser seguido? Não. Assim... não, mas assim, eu acho que, tipo, Naruto e Sasuke é um casal LGBT oficial, canon, mas acho que Shimoto quis isso, e é isso, gente. Sei lá, eu me pergunto também, assim, saindo um pouco, algumas coisas que eu li, né? Tipo, por exemplo, não manjo tanto, mas no Japão, tem se começado a ver bastante também o poder econômico das Fuji-X, né? Uhum. Porque elas giram e movimentam muito dinheiro. Eu estava vendo uns textos, umas threads que fizeram especificamente sobre um jogo que é voltado para as mulheres, que chama Tokorama, não sei. Mas a quantidade de dinheiro e o impacto cultural que elas causaram só por causa do jogo e de você ter os seus bichonês ali é bizarro. Mas às vezes eu me pergunto, nunca li nada afirmando isso, mas, por exemplo, eu também não sei se é um pouco desses momentos, por exemplo, de fanservice entre os personagens, essas coisas, os mangakas e os estúdios não colocam ali justamente para você atrair esse público que tecnicamente não é o foco inicial não é o público-alvo daquele anime, sabe? Porque quando você tem isso, você, por exemplo, eu posso estar tocando aqui uma história e eu tenho esse tipo de interação que talvez vai interessar esse público, eu trago, e com isso eu trago dinheiro, né? Porque elas vão comprar BD, vão comprar bonequinho, vão comprar o caralho a 4, vão movimentar uma grana também, né? Porque, enfim, me pergunto se algumas coisas não estão ali para trazer esse público também, né? Pensando nessa possibilidade, assim. Exato. Eu acho também. Eu acho porque, por exemplo, My Hero, por exemplo, se você for ler aquele outro mangá, o Smash, Boku no Hero Academia Smash, que ele não é escrito pelo Horikoshi, mas ele supervisiona, né? Ele tem que aprovar tudo que sai ali no Smash. 90% das piadas no Smash são piadas chipando o personagem. E todo tipo de personagem. Tipo, não importa o casal, entendeu? Tem várias... Tipo, eles insinuam que, tipo, o Endeavor é apaixonado pelo Todoroki. Entendeu? Tipo... eles atiram pra todos os lados ali, entendeu? Eu acho que eles fazem isso de propósito. Pelo menos os mangakas de hoje em dia, entendeu? Kishimoto, eu acho que aquilo ali foi um acidente.
Acho que ele não sabia o que ele tava fazendo. Mas é que assim, do Kishimoto, eu penso, qual que é a explicação lá do começo do Narutinho, lá daquele beijo? Qual que é a explicação daquilo? Pra quê? Exato, a primeira episódio. Até hoje eu não entendo, tá bom, sei lá, engraçado, mas sabe? Não, eu acho que foi proposital, velho. Eu acho que ele fez. Nossa, pra mim é um tipo de fanservice, assim. Eu acho que é fanservice também. Falando pessoalmente, não acho que o Horikoshi não, mas o Kishimoto lá, que ele tinha a intenção em algum momento de escrever um casal homossexual e tal. Mas eu vejo ali como um grande fanservice, assim, sabe? E, enfim. E aí você vai dando cordas das Fujoshis e estrangula sozinho. Exato. Mas eu fico pensando nos caras. Não sei se vocês chegaram a conversar, porque eu nunca cheguei a conversar isso com amigos homens, né? Assim, otakus. Mas vocês chegaram a conversar assim com amigos, tipo, qual é a relação deles? Ou será que os otakus percebem aquilo ali? Ou será que somos só nós mulheres fujoshis, assim? Os héteros não percebem. Eles não enxergam esse tipo de coisa. Eu acho que depende do... Eu não sei, não posso falar para todo mundo, mas, por exemplo, eu assisto muito com meu irmão, é obviamente influenciado pela minha leitura das coisas, e eu assisto gritando e apontando coisas. Mas tem algumas coisas que até, tipo, ele sozinho pensa, nossa, que gay, tá ligado? Por exemplo, skate. Ah, não, mas skate, aquilo ali foi feito... de ponta a ponta, mas aí é o ponto, assim, por exemplo... meu irmão consegue assistir o skate, ele consegue se divertir com o anime. Ele não tá interessado nos chips, mas ele consegue ver. Tipo, o skate é um anime que não tem plot, basicamente. São coisas absurdas acontecendo e você tem ali a interação dos personagens. Mas ele consegue assistir, ele consegue claramente ver ali, tipo, a parte dele, ele consegue se divertir com as coisas, assim. Que tá acontecendo com o anime, tanto que também tem a opinião que é um dos melhores da temporada, né? Mas eu acho que depende, tem alguns... Depende do tipo de, sei lá, seu otaquinho médio, assim, tapadão, que tipo, começa a espumar pela boca só de você sugerir qualquer coisa. Não, porque você fica enfiando coisa gay, no anime não tem nada de gay e tal. Mas tem uns que conseguem ver e pensam assim, não tem... Porque tem algumas coisas que não... Qual é a explicação heterossexual para isso? Tem coisa que não existe. Sabe o que eu acho engraçado? Como que Jojo é uma coisa que tanto homem hétero gosta e eles não conseguem ver. Eu não tenho nem palavras para descrever aquilo. Gente, não existe. Porque Jojo é um anime que ressoa muito com a comunidade LGBT no geral. Exato. Entendeu? E eu não entendo como que o cara consegue assistir aquilo e fica tipo, não, mano, é macho pra caralho, velho. E antes da parte 6, eu não cheguei a ler ainda a parte 6, mas enfim, antes da, tipo, 1, 2, 3, 4, 5. Assim que você tem a Trisha ainda, mas, mano, nas outras mulheres, praticamente quase inexistentes, né? Você tem eu esqueci o nome da mulher de Jonathan lá, mas ela não faz tanta coisa, ela tá lá pra parecer bonita e pro Jill, mano, eu acho sensacional que o Jill usa ela simplesmente pra provocar o Jonathan. Ele não tá interessado nem um pouco nela. O Jonathan tem algum interesse nela e ele pensa em usar ela para provocar o Jonathan, mas o interesse dele não é nela em nenhum momento. Exatamente. Eu acho sensacional. Eu adoro a parte 1. Não, então, gente, a parte que eu assisti, assim, e aí, tipo, me mostraram, né, e a pessoa que me mostrou, não, tu vai adorar, tem muita coisa bacana, aí eu fiquei assim, ok. Tipo, eu vejo muito, assim, como batalha de ego masculino, assim, só que é isso, né, tipo, de batalha de ego masculino começa a ter cenas que você vê que o vilão, vamos dizer assim, ele se importa demais com o personagem, por exemplo, fica assim, mas tu odeia mesmo ele ou tu quer outra coisa? Né, que eu fico assim... Gente, o poder do Caesar é fazer bolinha de sabão. Exatamente. As poses, as roupas. Gente, eu não entendo. O Araki escreve Jojo pros gays. Exato. Essa é a verdade. Você pensa, você pega um personagem como o Rohan, mano. Gente. Aliás, saiu aquele filme, né, do Rohan no Netflix, eu não vi.
Ai, vejam, pelo amor de Filme. Deus, gente. Pode ver, Paloma, não tem. Você não precisa ter muito contexto da série, eu acho que você consegue curtir. Não, é muito bom o, assim, das Spoke Kishibiro, eu esqueci como tá em português. Mas é muito bom, são ovos, não é um filme, são... Ah, tem um filme também, talvez, mas tem os ovos que entraram na Netflix. Tem? Gente, Eu não vi. sim, é sensacional, é bizarro de ponta a ponta e é o Rohan na melhor forma dele. Eu Ai, recomendo. Caramba. E aí, vocês falaram isso, né, assim, de animes feitos para a comunidade LGBT. Gente, eu lembro que minha mãe nunca me deixou assistir Cavaleiros do Zodíaco porque ela dizia que era muito sangrento. Gente, quando eu botei no canal lá, a primeira coisa que aparecia era um abraçando o outro pro outro no congelar. Aí tu fica como? Aí a mãe pega e desliga a TV e disse, vai brincar, né, minha filha? Porque isso daqui não é pra tu assistir, não. E aí, óbvio, né, gente, na educação cristã na educação lá que eu tive, né, que era bem rígida em relação a isso, e minha mãe não estava acostumada com esse tipo de coisa, né? Acho que hoje em dia eu ia deixar lá no canal, eu ia ficar, yes. Mas na época ela, tipo, desligou, ela falou assim, você nunca mais vai assistir isso na sua vida. Eu só tô deixando Dragon Ball, eu só estou deixando Dragon Ball porque eu gosto do Goku, mas de resto você não vai assistir. Mas eu acho que Cavaleiros do Zodíaco é de propósito, né? Tipo, na mesma vibe que Sailor Moon, né? Você tinha casais lésbicos de verdade. Ou não? Eu não sei muito de Cavaleiros do Zodíaco. Não, que você nunca não tem casais de verdade, né? Nunca assumiram e tal. Mas tem alguns momentos como essa grande cena que é do Yoga e quem. Puta, eu não lembro se é o Shiryu ou se é o Shun, não lembro quem é, mas é uma grande cena, que eles estão lá abraçados e tal, mas acho que nem tem tanto assim, na minha visão, é que, tipo assim, assisti faz muito tempo Cavaleiros do Zodíaco, infelizmente é uma série que eu peguei um certo nojinho, porque os otakus do Brasil vivem só do passado. Aham. Mas tem bastante dos temas, vai sair os gatinhos mesmo no fundo. Mas tem bastante dos temas normais, assim, sabe? Tipo, deles construindo ali a amizade, o companheirismo e a importância e tal. E tem uns momentinhos, assim. Tem uma cena que é muito boa, que é do Shiryu Amigo, que eu adoro. E aí você tem o Shun também, que é o Cavaleiro de Andrômeda, lá com a armadura dele cor-de-rosa, e aí aquele estereótipo usado, né? Mas, sei lá, ele é o cavaleiro mais fraco e tal, e ele fica lá atrás do meu Onichan, que é o Ikki e tal. Mas a cena que a Paloma falou é uma clássica cena, né? Clássica, gente. Não, e aí quando fizeram como um outro anime, né? Aquele Cavaleiro Zodíaco The Lost Canvas, né? E aí foi uma outra abordagem, né? Porque, por exemplo, o Seiya, ele não tinha muito, assim, tipo, sei lá, vínculos, assim, de amizade, né? No original, né? E aí esse, tipo, já tinha um conflito dele com Hades, que eles eram amigos de infância. Aí já mudou tudo. Aí já veio meio que com aquele plot, tipo, estilo Naruto, né? Do herói e anti-herói, deles estarem batalhando até o final. E aí eles ao mesmo tempo terem uma conexão muito forte, né, assim, um com o outro, né, emocional, vamos dizer. Esse eu nunca vi. É muito bom o traço, assim, a animação é muito boa. E aí, gente, assim, pra gente finalizar aqui, eu queria que vocês falassem aí, tipo, qual é o melhor casal shonen que vocês acham? Ou pode ser mais de um, se vocês quiserem. Casal, tipo assim, criado na nossa cabeça, né, ou Keno ou não, qual é o melhor casal shonen aí Olha, da opinião de vocês? O meu... Eu acho que, pra mim, o casal mais icônico pra mim, que é um relacionamento que toda vez que eu assisto o anime, reassisto, e toda vez eu fico tipo, vontade de gritar e socar alguma coisa, é o Gon e o Killua, de Hunter x Hunter. Eles são incríveis. Eu não posso com aquilo. Eles vão ser eternamente meus favoritos. Tipo, não são, tipo, o casal que eu tô obcecada no momento, entendeu? Mas se eu for parar pra pensar, tipo, da vida toda, assim. Gon e Killua, aquela cena do Killua olhando pro Gon e falando, Gon, você é minha luz. Gente. Não posso.
Eles são lindos, meus filhos. Eu só queria que eles fossem felizes. Juntos. Eles foram? Ah, ou não pode dar spoiler, não sei. Tá em ato, não acabou ainda, tá em ato, tá. Não vai acabar. Tá indo aí, tá indo. Tá certo. Fica Tá a cargo da sua imaginação, se eles ficaram felizes juntos ou não. Né? E você, Dai? Eu tenho a maior dificuldade do mundo de eleger o meu favorito para qualquer coisa, né? Tipo, sou aquela pessoa indecisa, tipo, não sei. Então, é que a gente não tocou muito nessa categoria. Eu acho que é uma outra coisa que vale o podcast em si, mas são os shounen, shounen de esportes, que eu acho que é uma coisa outra. Como a gente não tá... Eu diria que talvez o meu OTP máximo tá ali, mas aí foge do escopo. Acho que vou trazer o meu atual, que é a minha obsessão atual, que é Gojo Geto, que é maravilhoso, várias interações incríveis de tipo, falar tipo, meu melhor e único amigo. E várias nuances e várias coisas assim de tipo, minha alma reconhece que não é, tá ligado? Não é você, parece você, mas minha alma diz que não é. Eu, tipo, não, que perfeito! E o clássico, você vai querer doce ou salgado? Oh, doce, porque eu vou dividir com o Satoru. Várias coisas assim que eu acho que foi bem legal do pessoal. Fez umas análises, o pessoal que manja de japonês fez umas análises da forma com que eles falam algumas coisas em um capítulo específico, que o Geto se refere ao Gojo no passado, como amigo no passado, e eles estão meio brigados, mas o Gojo se refere a ele no presente. Enfim, é isso. Gente, que fofo. Então, gente, eu tô pensando aqui de casal shonen, né, que eu gosto. Eu acho que eu acho que eu gosto de dois, só que como as pessoas, né? Tipo, Kakashi com Gai Sensei, que pra mim, tipo, é o meu favorito. Tipo, o Gai Sensei é claramente apaixonado pelo Kakashi. Tipo, ele faz de tudo por esse homem. De tudo por esse homem. Só que Kakashi não liga muito porque ele gosta do Obito. E aí, tipo, fica aquele triângulo amoroso, entendeu? Entre Kakashi, Gai Sensei e Obito. Então, tipo, pra mim, esse trisal aí seria sensacional. Assim, eu gosto muito. Mas na verdade, eu prefiro o Kakashi com o Gai Sensei, porque Gai Sensei é gente boa, ele super te bota lá pra cima, sabe? Quando o Kakashi tá deprê, o Gai Sensei tá lá pra animar ele, dá flores pra ele. Quando ele virou Hokage, Gai Sensei chorou horrores. Então, meu casaco canon, assim, são eles dois, né? Obito já foi, Obito é passado. O mais importante, o Gai não é o Uchiha, que já é, um ponto positivo pra ele ali. Exatamente. Já sai na frente, tá ligado? Já sai na frente não ser um Uchiha. Exatamente. Mas é aquele negócio, né? Você sempre vai escolher a opção mais tóxica. Quem nunca, gente? Era o que eu faria, pelo menos. Exatamente. Ai, gente, mas olha, muito obrigada, viu, por esse primeiro episódio aí de podcast. Adorei conversar aí com vocês. E aí a gente vai fazendo os próximos aí, gente. Fiquem ligados que a gente vai falar mais de animes, BLs e coisas loucas que a gente vê aí na internet, que fazem parte do nosso cotidiano.